Quem chegou aí, abre a câmera pra gente ver você, dá um tchauzinho. Cadê vocês? Sem rosto. Aê, muito bem. Temos faces bonitas aparecendo. Essa classe bonita, simpática, eleitoral diferenciado hoje. Bom, temos aqui então, por enquanto, 12 participantes. Podemos começar. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração. Daí em seguida a Thay toca aí, depois vem o Wesley. Pode ser? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por esta tarde de sábado que o Senhor nos concede. Obrigado pela semana que passou, pela manhã de sábado que já tivemos, por tantas bênçãos, por nos proteger e por nos proporcionar este momento agradável com os nossos amigos e irmãos, mesmo que nos encontrando online. Obrigado porque o Senhor nos mantém até aqui, nos guarda, nos protege e abençoa as nossas vidas. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, Manel. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa classe, mais uma classe online, num horário diferente, porém, queremos a presença dos nossos amigos, né, João? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos convidar, a gente vai dar 30 segundos para você sumir daí e encaminhar para o seu grupo, para todo mundo, seus amigos, essa galera toda, para participar da nossa classe. Vai ser bem especial, o tema é bem interessante. Então, vamos lá, cada um tem que trazer pelo menos uma pessoa para a nossa classe agora. Para agora, 30 segundos. Depois o Wesley vai falar. Vamos lá, vamos encaminhar, minha gente. Vamos convidar o povo. Matar a saudade. Beijo. Boa tarde, pessoal. Todo mundo bem aí, escutando esse dedilhado maravilhoso de Thiaguinho. Agora é o momento
das ofertas, né? Pode arrochar aí, Thiaguinho, tá? O som tá bom. O momento das ofertas aqui. E tem uma frase de um amigo meu que fala sempre assim: não sei aí do lado de vocês, mas do meu lado não tem uma diaconisa aqui para recolher as ofertas, né? Isso aí é fruto da nossa querida quarentena. Só que nem por isso a gente vai perder essa oportunidade que Deus nos dá de dizimar e ofertar, né? Uma parte de tudo que Ele nos concede, pelo seu infinito amor. E existem várias formas de você fazer isso. Uma delas é por meio de um aplicativo. Quem gosta de usar a tecnologia aí, só fazer o download do aplicativo SevenMe e por lá você consegue fazer as transferências dos seus dízimos, das suas ofertas. Outra opção é você fazer diretamente para a conta, e para isso você pode falar com Isaías. Se alguém não tiver o contato do Isaías, é só perguntar para a gente aqui no bate-papo. E a terceira possibilidade é lá na igreja, está aberto ainda, com as medidas restritivas, né? Mas você tem a possibilidade de lá também fazer estimar e ofertar. Então, assim, é algo que nos faz bem, né? É uma oportunidade que, infelizmente, nem todos têm, de dizimar e ofertar. Nós somos, de alguma forma, esqueci a palavra, somos de alguma forma escolhidos, né? Temos era outra palavra, nós somos privilegiados de poder ofertar e dizimar. Então, não deixe de passar e, além de dedicar seus dízimos e ofertas, dedique também seu tempo. Pense nessa semana aí como eu posso dedicar mais meu tempo para a obra de Deus. Valeu, João, é contigo. Muito bom aí, obrigado Wesley, mandou ver, né, nossa importância da gente continuar aí com as nossas ofertas, mesmo num período complicado, né? Assim, é complicado, João, é nossa renda e tudo mais. Gente, o que a gente estimula, na verdade, é a confiança e nossa confiança em Deus e o nosso relacionamento com Ele, certo? Então, a gente estimula que a adoração, ela perpassa aí todos os tempos. Agora, o Emanuel, você está me ouvindo? A Poliana, ela, né, mandou aqui uma mensagenzinha. A gente vai fazer o louvor. Eu fiquei confuso. A gente vai fazer o louvor antes ou depois da oração? Porque o Emanuel pensou numa forma da gente fazer uma oração aqui, de um jeito que dá no aplicativo Zoom, que fica super legal. Não deu certo a configuração hoje, nesse momento, mas na próxima classe... Ah, tá, legal. É porque o aplicativo tem um jeito de a gente fazer umas salas dentro das salas. Aí a gente ia fazer uma oração assim, em grupos e tudo mais, todo mundo junto. Mas não deu. Então a gente vai se programar para na próxima vez dar certo. Tá bom? Gente, oi, tudo bom, gente? Desculpa. Olha aí, aguarda aí, senhor, aguarda aí. Fecha esse microfone, Falar igual o João Kleber. Segura aí, segura aí. Para, intervalo, tá? Agora ali, eu tô vendo que a gente vai ter uma mensagem, a gente vai fazer o nosso louvor, certo? A gente vai fazer o nosso louvor, o Thiaguinho ali e o Emanuel, olha só. Então a gente vai ter um louvor ali de qualidade, pessoas, um louvor assim, topperson, tá certo? Então, o Thiaguinho selecionou umas músicas aqui. Vou mandar a letra das músicas, gente, aqui no chat, né? Ó, já mandaram aqui a letra no chat, tá bom? Para você poder acompanhar a letra. Então, aí com o microfone fechado, gente, ó, canta mesmo, sabe? Deixa essa voz solta aí, mas com o microfone fechadinho, para você aí, né, louvar com a gente, para você também deixar essa música envolver você e a gente juntos aqui unir o nosso espírito de adoração e nos prepararmos para a lição da Escola Sabatina. Boa tarde, pessoal. Como vai, né? A gente
tem um tempo que a gente, né, ficou aí sem um JA. Agora a gente está fazendo a classe na hora do JA. É meio nostálgico. Não sei se você está tendo essa nostalgia aí, né? Estou me sentindo aqui no JA. Estou esperando daqui a pouco a peça do fim e o sorteio. Não sei você, né? Vamos ver se vai ter aí ou não, né? Mas JA ou classe ou qualquer coisa, sempre temos aqui o nosso louvorzão. E eu espero que você cante aí com a gente. Essa música talvez não seja tão conhecida, mas eu acho que ela é conhecida, tá? É do Daniel Litt, que a gente já cantou aqui, o nome dela é Inabalável, tá? Então, espreguiça as pernas, os braços aí, muitos de vocês já devem estar aí ainda fazendo o quilo do almoço, mas agora é o momento da gente cantar bem forte, tá bom? Vamos lá. Tão grande é seu amor, que todo mal que eu fizer não vai diminuir o seu amor por mim. Tão grande é seu
Amém. O amor de Deus é inabalável, incomparável, inesgotável. Você possa sentir amor na sua vida cada dia, nessa rotina louca que a gente vive, né? A gente precisa muito, né? Às vezes, carente, a gente precisa sentir esse amor. E nada melhor do que sentir o amor do Pai, o amor que é verdadeiro, o amor que é genuíno, né? Com esse pensamento, queria que você não se colocasse em pé, mas se colocasse em sentimento de contrição para a gente cantar essa música que é tão conhecida, que eu gosto muito, né? É uma oração, né? Você pede para que Deus toque nas suas mãos, que Ele te conceda paz e que te transforme a cada dia.
alcançar teu trono, ó Pai, toque em minhas mãos. Teu céu sorrir, ao imaginar tuas mãos a mim comprar. O Deus e toda glória, vindo me abraçar. O Deus de toda glória, vindo me abraçar. Amém. Você possa sentir esse toque, que é capaz de produzir qualquer mudança no nosso coração. Você possa sentir esse toque aí onde você está, na situação que você passa, se você está bem ou se está mal. Que você sinta que Deus está aí do seu lado. No momento que você precisar, Ele vai ser o seu amparo, vai ser o seu apoio. Então, para a gente começar, gente, para a gente dar início então para a nossa lição, eu vou só pedir aí pro Wesley. Cadê o Wesley? O Wesley estava aqui. Opa! Wesley, assim, eu não sei, olhando aqui para o nosso pessoal, eu não sei se todos conhecem, né? Também nem sei, assim, mas a gente, né, tem o nosso convidado aí, e você aí é um dos, né, aí Tayane, Poli, são, tipo, super próximos, então, né, foi você também que acabou convidando ele, então vou deixar aí contigo aí né, ou com quem for aí para poder fazer a apresentação do nosso convidado, que ele está aqui entre nós. Isso mesmo, João. Na verdade, não é um convidado, mas são 2 convidados. Dois pelo preço de um? Nossa, esse tá... Dose dupla. Só hoje. Muito bom. Tá muito Só bom. hoje você compra um e leva 2. E eles estão um pouco longe daqui, né? De Brasília. Eles estão num quadradinho aqui. Eu gostaria que eles mesmos se apresentassem, o nome aí, onde é que eles estão. Pode falar aí, meus queridos. Olá, pessoal. Saudade de vocês, gente. Nossa Senhora. Ai, enfim. Então, vocês já conhecem, né? Eu sou o Rafael, vulgo Ed, para alguns. E tem uma namorada, Amanda. Prazer. A gente tá aqui em São Paulo, no meio da estrada, porque teve alguns probleminhas, e teve que parar no meio de um canto aqui, mas enfim, outras histórias. E, cara, gente, que prazer absurdo poder rever vocês. Estar de novo na classe. Nunca imaginaria numa situação assim, na pandemia, /Zoom, /classe jovem, /JA. Então, cara, é uma satisfação absurda. Obrigado demais pelo convite da gente, pra gente poder conversar, papear sobre a edição. Uma edição bem massa pela semana e acho que é um tema bem pertinente, importante. E, enfim, obrigado. Apresenta, amor. Você fala também, amor. Quem é você? Amanda por Amanda. Isso, meu nome é Amanda, onde é que vocês estão aí? Exatamente. A gente está em Bauru. A gente está em Bauru, no interior de São Paulo. Terra da Amanda. Que é a minha cidade. Aqui a gente está compartilhando um pouco o calor aí de Brasília, que aqui tá um calorzinho também. Gente, tá 36 na sombra, tá absurdo. Tá muito quente. Só que a gente tá no meio da estrada. Paramos no meio da estrada para conseguir participar com vocês e sinal. Show de bola. E me conta aí, Rafa, uma última pergunta. Você prefere o pastel da 30 ou o sanduíche de Bauru? O verdadeiro Bauru é contestável, viu? Porque o Bauru não é misto quente. O Bauru de verdade é um... Gente, tem noção. Bauru de verdade, ele é queijo, é mussarela. Peraí. Ó, o hino de Bauru é Bauru não é misto, tá? Então, o verdadeiro Bauru é pão francês, rosbife, mussarela derretido no banho-maria, tomate e picles. Porque quem inventou o lanche Bauru tinha o colesterol alto. Então ele optou por um rosbife com a carne sem gordura, tira-se a gordura da mussarela no banho-maria e assim é o verdadeiro Bauru.
Uma E delícia. é bom. O troço é bom. Ah, não fiquei com. Olha, até eu que sou vegetariano, não fiquei com vontade de provar aí. Deu água na boca. E antes da edição, só mais uma bizarrice de Bauru. Aqui, os churros, o pessoal põe catupiry. Mesmo churros doce. Ixi, mano. Ixi, acabou de Sim. perder pontos comigo. Pontos que ganhou com Não. o sanduíche, perdeu com churros. Aqui tem suas secularidades em relação à refeição principal e sobremesa. É isso aí. Bauru é Springfield brasileira. Bom demais. Esses são nossos convidados de hoje, João. Gente, eu estava prestes a marcar um junta-panelas aqui, mas depois desse cardápio, vou passar aqui para o Rafael e a Amanda trazer o suco. Trazer o suco, a comida, para deixar que a comida... Coisa bem simples, né? Suco de caju com um bom almoço adventista. A gente traz o suco. Gente, olha aí, o Rafael topou, aí o Rafael e a Amanda, certo? Eles toparam, então, estar com a gente. A gente agradece muito, 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 né? Deles terem aí, mesmo aí nessas condições aí, tá aí no carro aí, tá com o celular, mas estão aqui com a gente. É uma maneira muito legal, muito gostosa, assim, da gente, né, ter uma sensação de proximidade e de uma vida aí que continua, né, da nossa igreja, mas aqui, né, no Zoom, né, onde está todo mundo aí bonitinho, certo? E aqui a gente pode fazer, então, a nossa classe jovem pôr do sol, né? Então, a gente está nessa vibe classe jovem pôr do sol. Então, pois é, a gente vai ter a nossa lição, gente. Não se preocupa, não vamos até as 8 horas da noite, tá certo? Vai ser uma lição, assim, como a gente estava estudando, o Rafael falou, é uma lição super importante. A gente quer muito a participação de vocês, tá certo? É uma temática bastante legal. E aí a gente vai aproveitar aqui as nossas experiências, vamos aproveitar aqui as nossas vivências, o nosso tempo de igreja, certo? Para poder estarmos juntos e fazermos parte, tá bom? Então, vamos começar. Vou pedir... Eu estava vendo o Marcelos aqui, mas eu não estou vendo mais o Marcelos aqui. Eu não sei se ele... Eu não sei se ele... Não estou vendo o quadradinho do Marcelos. Eu ia pedir para ele fazer uma oração, mas aí eu vou pedir, então, Vou pedir para o Rafael. O Rafael faz a oração para a gente no final, que depois eu vou pedir para a Amanda para fazer... Não, o Rafael faz agora no início, depois para a Amanda fazer no final. É isso aí. Deu certo. Beleza. Então, oremos. Oramos aí. Pai nosso, obrigado pela oportunidade de estudar sobre a tua palavra, entre amigos, que nesse sábado tão gostoso. Que o Senhor abra o nosso coração agora, abra a nossa mente, abra o nosso senso crítico. Uma lição que é importante, uma lição que é necessária para a expansão do teu reino aqui na terra, papai. Esteja conosco por sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom. Então, gente, vamos começar a nossa lição. Já quero aqui jogar uma pergunta para vocês, tá certo? A nossa lição, olha lá, tem como título o processo do discipulado, tá certo? Conservação. Então, a gente está vendo aí as 5 lições, certo? Nós estamos às 5 lições vendo o processo do discipulado, tá bom? Nós estamos vendo aí o passo a passo desse processo. Começou aí há 5 lições atrás, né? E culmina nessa lição de hoje, tá certo? Que é o processo, né? Do processo do discipulado. Então, nós vimos aí o processo, o testemunho, o preparo, quer dizer, o preparo, o plantio, o cultivo, a colheita e agora no final a gente vê a conservação. Então, para iniciarmos o nosso assunto da lição, eu queria perguntar para vocês, né? Queria que você começasse aí já a ver na memória, tá certo? Já começa a buscar aí as experiências na memória, certo? Eu queria que você aí pensasse e compartilhasse conosco se você já foi a algum lugar ou se você já esteve com alguma pessoa e foi assim, para não ter uma outra palavra, uma tragédia, gente. Foi uma tragédia. Você foi a um local, sabe, que você chegou e depois que você foi lá, você falou assim, olha, nunca mais eu quero voltar aqui. Nunca mais eu quero voltar aqui. Ou senão você acabou ali, conversou com aquela pessoa e você pensou assim, meu Deus do céu, nossa, não posso lidar com essa pessoa mais. Assim, tipo, esgotou para um tempo de vida. Eu queria que você pensasse aí, buscasse aí se tem algum lugar ou alguma situação, assim, ou um grupo assim que você olhou e falou assim, velho, não rola de jeito nenhum.
certo? Quero que você aí comece a buscar aí na memória. O Wesley levantou a mão aqui, acho que ele quer compartilhar aí com a gente. Você falou aí de um lugar que eu não quero mais voltar por causa de algo que aconteceu, João. Eu me lembrei de uma viagem, tem até alguns outros amigos aqui juntos, né? Que a gente, no momento, a gente pegou um ônibus, né, para andar na cidade. De repente, um rapaz lá no ônibus marcou a gente. Começou a gritar, falar não sei o quê, xingar. E ele falava inglês, eu já não entendo direito português. O cara falando inglês, e eu, o que esse maluco quer? Eu tô aqui, tô fazendo nada. E o cara veio pra cima da gente, e o motorista parou o ônibus, e o cara saiu xingando e tal, e me abalou emocionalmente. E eu tomei birra da cidade. E uma birra que eu não quero nem mais voltar lá por causa disso. É engraçado como os sentimentos, né, que as situações geram na gente marcam de uma forma que só em você lembrar já te gera um sentimento ruim e uma vontade de se afastar, né? Então foi essa a minha experiência. Olha lá, ó, gente, isso aí é pesado aí, ó. A minha mãe, eu não sei se eu falo o nome ou se eu falo minha mãe. Minha mãe levantou a mão aqui para falar, né? Mãe, você consegue abrir o seu microfone? Qualquer coisa eu abro aqui. Você fala aí bem rapidinho pra gente. Vou tentar abrir aqui o microfone. Pronto. Pronto? Pode falar. Tive um lugar, tenho um lugar que eu nunca mais pisei, tem mais de 30 anos, que eu tenho um trauma, é Guarapari. Guarapari. Eu tenho um trauma desse lugar. É um lugar que eu passava muitas horas no sol e não podia entrar no mar, porque o mar era muito gelado. E eu também tenho um trauma de um outro lugar que eu não suporto ir, mas, infelizmente, eu tenho obrigação de ir, é Fortaleza. É a minha cidade natal. Eu não gosto, eu adoeço quando fala que eu tenho que ir para Fortaleza. E eu ando doente porque eu tenho que ir para Fortaleza em novembro, porque a minha tia vai fazer 95 anos e eu tenho que ajudar a cuidar dela. Ela não tem filhos e ela me criou. Então, tem esses dois lugares que me... Guarapari tem muito mais de 30 anos que eu não vou lá. E Fortaleza é o castigo que eu tenho que ir. Eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe, mas ficou uma tia que me criou. E é isso, orem por mim, viu? Porque eu já estou sentindo dor no corpo inteiro, já estou começando a ficar com o emocional abalado. Então, vocês orem aí por mim. Um beijo no coração de todos. Obrigado, mãe. Olha só, gente, vou fechar o microfone aqui, tá? E aí você pensa, existem situações e experiências, certo? Que você passa, que elas são tão fortes, que elas têm um reflexo no corpo, assim, que é uma coisa incrível. Eu não me lembro, assim, eu me lembro, assim, restaurantes, eu sei que eu já tive, ainda mais esses restaurantes caros, né? Você vai no restaurante caro, você fala, ok, hoje eu vou gastar muito dinheiro, hoje eu estou despreocupado, eu vou gastar muito dinheiro, vou comer, é isso aí. E aí você se senta naquele restaurante que você fala, então aqui, né, os ricos, vou ser muito bem atendido, todo mundo vai me querer bem, o garçom sempre vai vir, a comida vai ser uma delícia. E aí você pede, gente, eu fiquei uma hora assim, foi tipo 30 minutos só para o garçom poder me enxergar, e o restante foi o tempo que eu esperava pela comida e ela não chegava nunca. E eu falando assim, cara, eu não acredito, todas as pessoas pagam caríssimos aqui nesse restaurante e elas saem daqui super felizes e comeram uma comida maravilhosa e eu vou embora deste lugar de ódio, porque fui atendido muito mal, a comida não estava boa e não sei o quê. E você fala assim, cara, que coisa triste. Triste é você olhar estar num local
onde você tem essa experiência ruim, ainda mais quando você cria expectativas, né? Você cria as expectativas em cima desse lugar. Rafa, Amanda, vocês têm aí, conseguiram lembrar de alguma, talvez de alguma memória, algum local, alguma experiência, viagem? Olha, de cabeça, de local que eu não fui bem recebido, acho que não. Mas, você tem alguma coisa de eu lembrar? Mas acho que até isso, esse pessoal comentou muito sobre esse gancho, né? Que tem lugares que ou você tem uma expectativa de chegar lá, por exemplo, um restaurante, por exemplo, eu amo hambúrguer. Então, toda vez que eu vou para um lugar, toda hamburgueria que eu vou pisar, eu já chego lá com a expectativa acima dos 100. Então, pô, se tem alguma coisa algum atendimento, o hambúrguer não tá ruim, a carne não tá no ponto legal, gera aquela quebra de expectativa. E na publicidade a gente tem um termo que a mãe da tragédia é a expectativa. Porque toda essa grande, sei lá, dá um certo, se bate assim. Então, pô, comentou sobre viagem, que você tá numa experiência, que você quer ter experiências novas, coisas interessantes que você quer conhecer, experiência também de local que tem uma certa carga emocional, que a mãe do João comentou mesmo, que é Fortaleza. Sim, então, meio que até pegando o que a lição quer trazer para cima disso, é pensar o seguinte: será que às vezes a nossa comunidade religiosa não perde esse papel de local de repulsão, digamos assim, sabe? Então, acho legal dessa lição, é que todo dia é bastante soco no estômago. É muita coisa que bate nessas concepções, é até a lição de algo muito autocrítica à própria instituição, e é muito legal isso. E outra coisa, pessoal, qualquer coisa que querem falar, já levanta, já pode abrir o microfone falando, então tem que ser um papo bem fluido aqui, bem dinâmico entre a gente. Tem até meio que para puxar esse gancho, tem uma música do Chico Buarque, se não me engano, que fala que a vida é a arte do encontro e dos desencontros. Então, meio que puxando do que é a igreja nesse papel, é muito disso. Eu acredito que a igreja ela é importante para 3 tipos de encontro. O primeiro tipo de encontro que eu acho que é importante é a gente com Deus. O segundo, e que as pessoas meio que menosprezam muito, mas nesses tempos, ainda mais nesse mês de setembro, que é o mês de setembro amarelo, é algo muito importante a gente comentar, até sobre saúde mental, é um encontro nosso com a gente mesmo. Então a igreja tem esse papel de ajudar essa comunidade religiosa. E um terceiro ponto, que é muito importante, é o encontro da gente com nossos iguais, com outros pecadores que estão ali no mesmo propósito de estar no lugar para a gente evoluir como humano. Então, acho que essa questão, acho que a igreja bate muito esse ponto, será que às vezes, será que a igreja não se torna um local onde, em vez de ter esses encontros, gera um local de desencontros? A gente desencontrar com Deus, desencontrar com a gente mesmo, desencontrar com os outros? Será que o inimigo não pega esses problemas pessoais e outros problemas, enfim, meio que reverte o papel que a igreja precisa na nossa vida? Então, é que eu tô fazendo pensar. Acho um pouco... Foi até interessante essa primeira pergunta, assim, será que é o lugar que a gente mais gosta de ir, tem a expectativa de ida, mas a igreja está se dando um lugar meio que, digamos assim, tóxico pra gente? Não sei. Ou para quem está chegando. E, principalmente, será que está num lugar tóxico para quem está chegando agora no bonde do cristianismo, digamos assim? Então, eu queria ouvir de vocês também. Será que vocês já conheceram alguma experiência onde existiu essa toxicidade, digamos assim? Ainda mais pessoal que chegou novo. E na igreja tem muitos casos, que às vezes a gente tem muito de criar cerquinhas dos que são visualmente ou de qualquer outra forma diferentes da gente. Pode falar, joga a bomba e sai correndo. É exatamente isso. A adição é essa. A adição é uma granada por dia. E aí, gente, queremos ouvir de vocês, então, aí, justamente que essa reflexão que o Rafa estava fazendo, né? Nós temos aí na nossa lição falando isso, e a gente quer saber de vocês, então, a percepção de vocês, a gente quer saber aí a visão de vocês
ou se vocês já passaram por essa experiência. Talvez você já tenha passado por essa experiência, assim, né? De você estar lá e falar, poxa, essa comunidade, tá bom? Pensa aí na comunidade cristã, tá? Você fala assim, João, mas eu sempre frequentei a igreja, foi aquela igreja, nunca vi isso acontecer. Tenta pensar assim um pouquinho fora, assim, dentro da comunidade ou seja, da cristandade, ou da igreja, das igrejas que você já foi, das pessoas que você já viu chegando na nossa comunidade, assim, de pensar, gente, a pessoa quando vai na nossa igreja, ou quando a pessoa entra numa igreja, assim, ela está se sentindo ali confortável, sente aquele desejo de voltar novamente, ou a nossa igreja tem deteriorado a comunidade num ponto de se tornar num lugar desagradável. A gente quer escutar essa reflexão de vocês. Isso é muito louco, João. Eu lembrei de uma história aqui, que uma conhecida minha, ela convidou um casal de amigos para ir, né, na igreja. E só que ela não quis impor assim, ó, vai com roupa X, roupa Y. Só convidou, né? E o casal foi, e quando ele chegou, o rapaz estava normal, calça e camisa. E para o homem é mais fácil, né? Se vestir, se igualar ali em questão de traje, ninguém nota, né? Mas a menina já usou uma roupa mais diferente. Uma roupa assim que dentro do meio ali daquela igreja não era usual, né? Ela estava normal. Só que ela começou a se sentir super mal, super constrangida por causa da roupa que ela estava. Estava diferente das que as outras na igreja estavam utilizando, né? Aí ela chegou para minha amiga que tinha convidado, olha, desculpa, mas eu tô me sentindo mal, eu posso ir embora? Ela falou, não, claro, se você não está se sentindo bem, sem problemas, tal. E ela foi embora. Então vale uma reflexão, né? Será que a gente está acolhendo as pessoas que estão querendo conhecer nossa comunidade, ou se a gente está justamente afastando, né? Fica essa reflexão aí. Wesley, mas aí a pessoa só vai para a igreja para querer se expor ou ela vai para a igreja por causa de Jesus? Não entendi. Eu tô brincando. As pessoas usam isso muito como argumento, né? Do porquê que você vai para a igreja. Porque lá na igreja você tem que ir porque você tem que ir com o propósito de ver Jesus, de conhecer e amar Jesus e anular a vida de outras pessoas. E se aquela única visita é o único momento, assim, é o primeiro momento em que ela deu abertura para conhecer esse Jesus que eu já conheço. No primeiro encontro, né, que ela teria. Isso. Ela não tem uma opinião formada, ela não conhece. Não tem como você ir para conhecer, para querer alguém que você não conhece. Acho que é isso. Não, e até pode meio te jogar um ponto que é bastante triste, porque vai estar lá na frente também, está sendo o propósito. Do motivador dessa coisa também, do julgamento e também do motivador, que está muito do tipo que você está ali naquele local da igreja. Que isso interfere muito no como você se vê na sua relação de espiritualidade e na relação de você com os outros ao seu redor também. Como os seus iguais, que são já os membros que você conhece, e principalmente até nos novos convertidos, digamos assim, que muitas vezes a gente não vê como iguais. A gente meio que gera essas castas. Da galera que a gente conhece desde pequenininho, da galera que a gente conhece há um certo tempo, mas é cristão, e tem a teoria dos novos que estão chegando ali. Então, meio que inconscientemente, a gente gera essas castas e com certeza tu vai lembrar de alguma história que viu alguma pessoa nova chegando da igreja, bateu aquele raio-x da cabeça aos pés e pensou assim, tá, essa pessoa tá aqui e tudo mais, mas por algum motivo a sua cabeça não entendeu viu aquilo ali como uma peça meio de fora daquele contexto, sabe? Então tem um ponto interessante para a gente pensar nesse nosso papel na construção do discipulado alheio, sabe? Então, até entender, até nesse segundo ponto, né, que a gente ia tocar agora, que
que não tem, a gente vai ter uma questão de pessoas novas chegando, né? E como é que funciona esse processo de conversão, sabe? A maioria do pessoal aqui, eu conheço desde pequeno, adventista de berço. Mas, então a gente meio que já tem essa herança, a gente pede essa herança espiritual, digamos assim, e cuida dela ao decorrer da vida. A florzinha já está ali crescendo. Mas e na outra situação? Como é que quando a pessoa não era da igreja, chegou num novo contexto, conheceu a palavra de Cristo e tem que meio que mudar muita coisa da vida dela, porque ela está entrando em uma comunidade provavelmente extremamente diferente, com outros hábitos e costumes do que ela tinha antes. Que é o caso da Amanda, que não é adventista de berço. Então, eu até pensar como é que a gente pode pensar nesse sentido. E é interessante, eu acho, né? Interessante o fato de que quando a gente vai ver em outras opiniões, né, de pessoas fora da igreja, quando a gente fala que a gente é adventista, a gente ouve muito falando que a adventista é muito criteriosa, a adventista tem muitos nãos, né? A gente não faz isso, a gente não faz aquilo. Então, cria assim uma barreira, porque primeiro a gente coloca as doutrinas em vez de colocar aqui uma pessoa, né? Muitas vezes a gente coloca, não, primeiro, para você vir para a igreja, não é simplesmente você amar Cristo e estar interessado no amor verdadeiro de Cristo. Você tem que entrar primeiro nos parâmetros da igreja adventista, aí você vem. Depois que você vem dentro dos nossos parâmetros, aí a gente te aceita. Mas não é assim que Cristo fez com a gente, né? Ele nos aceitou e depois Deus vai nos moldando, né? E vai do interesse de cada um de querer corresponder a esse amor. E até ele deu um passo atrás agora também, pensar se a nossa comunidade já fez alguma coisa que nunca mais fez, talvez esse visitante não querer voltar mais para a comunidade. Vocês lembram de alguma situação específica nesse sentido? Fala, galera, deixa eu falar um pouquinho aqui rapidinho da minha experiência nesse ponto, seguindo essa linha de raciocínio aí, Ed. Cara, eu cheguei, vocês sabem que eu cresci aí na igreja do Guará, e aí, rapaz, eu mudei aqui para um novo lugar, né? E aí aqui eu fui procurar a igreja. Primeiro procurei uma igreja de um pessoal que não é da nossa cultura. Procurei a igreja dos ingleses. E não me adaptei de forma nenhuma lá. É totalmente diferente, né? As pessoas, o jeito, eles são fechados, os grupinhos e tudo. Então eu procurei a igreja brasileira aqui. Quando eu busquei a igreja brasileira, logo eu me senti abraçado, entre aspas. Por que entre aspas? Porque com o tempo que eu fui me envolvendo com as pessoas, eu comecei a perceber nas pessoas... deixa eu dar um passo atrás. Quando eu cheguei lá, eu segui o conselho de um brother nosso que está aqui, do Thiago Fagundes, carioca. Ele uma vez me falou bem assim, Edu, quando eu cheguei na igreja do Guará aqui, eu logo cheguei trabalhando. Então foi fácil de me envolver, né? E aí eu fiz isso aí, eu falei, rapaz, vou seguir esse conselho aí, eu vou chegar lá trabalhando. Então eu já cheguei lá, já falando, rapaz, eu mexo com os bravadores, eu faço isso aqui. Então foi fácil de me envolver. Mas com o tempo, com poucos sábados assim, eu já fui começando a perceber nos membros da igreja uma coisa muito, muito estranha, que eu não sentia isso aí no Guará, porque eu cresci aí e tudo, mas era o preconceito. Preconceito aqui é um negócio pesado, cara. E o preconceito que eu te digo é não de raça ou cor, mas é da sua situação no país. Dependendo da sua situação no país, se você está legal ou se você está legal, eles te tratam de forma totalmente diferente, cara. É impressionante isso aqui, é visível e é triste. E isso acaba afetando, as pessoas sentem isso, as pessoas sentem esse preconceito aqui e acabam se travando muito, sabe? E isso acaba afastando pessoas, porque eu tenho amigos que estavam na igreja, mas que estão se afastando por causa desse tipo de preconceito. Pessoas que não eram adventistas antes, e que se tornaram adventistas e que entenderam que, cara, que tipo de atitude é essa, cara? Que por causa de um papel, que eu não tenho um papel, os caras me tratam diferente. E pessoas que eram adventistas de berço também se afastando, falando, cara, esse aqui não é o tipo de comunidade que eu quero participar, não é o tipo de gente que eu quero me envolver. É intrigante essa parada, sabe?
E eu não tinha vivido isso aí na igreja do Guará, porque eu cresci aí. Eu nasci na igreja, eu cresci aí, conheço vocês de berço, criancinha, a gente brincando junto, eu dando cuecão em vocês, e vida que segue. E a gente sempre feliz. Mas, cara, quando a gente muda de lugar é interessante. Não é interessante. Não, perdão, não é a palavra que eu quis dizer. Mas é diferente observar essas coisas, sabe? Obrigado, Dudu. Antes da gente prosseguir, peraí, só para a gente ter uma ordem aqui. Minha mãe estava com a mão levantada ali há um tempinho, e aí depois a Polly levantou a mão para falar, tá? Então, acho que a minha mãe tem... A gente estava comentando sobre essa questão de comunidade, foi quando ela levantou a mão, então acho que ela vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu abrir o microfone dela aqui. Mãe, seu microfone está aberto. Oi. Crianças, desde que eu me entendo, toda pessoa que acredita em Deus, ela é uma pessoa cristã. Infelizmente, a nossa igreja, nós, povo de Deus, que acreditamos na volta de Jesus, nós não somos acolhedores, entendeu? E isso é no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Eu sei que o Eduardo está parando, porque eu já sei por isso também, entendeu? E outro tipo de discriminação, lógico. Mas todo mundo vai na igreja, eu nunca empurro, você tem que ir assim, não. Eu falo, gente, minha amiga, você quer ir à minha igreja? Eu não sei dar do bíblico, não. Mas na minha igreja tem muita gente que pode te ensinar, mas eu vou te dizer uma coisa. Você vai do jeito que você estiver, uma boa, tranquila, não tem... vai assim, não. Vai do jeito que você estiver. E outra, na minha igreja tem muita gente que peca. Na minha igreja não é acolhedora. Tem muita discriminação, mas eu disse, você está pensando em Jesus. Eu não saio da igreja porque foca de mim. Eu não saio da igreja porque o pastor não gosta de mim. Nunca saí. Estou na igreja até hoje, eu nunca saí. Porque estou pouco me livrando para quem fala mal. Eu não escuto fofoca das pessoas. Não gosto de ouvir fofocas, ninguém me conta, fico na minha... Porque também na minha igreja tem gente que se veste pior do que a gente do mundo. Pelo menos essa pessoa, que eu não posso dizer o nome, eu tive muita vergonha dela. Muita. Meu Deus, eu já acredito, todo mundo na igreja com falsidade. Nossa, você está linda, você está maravilhosa. E veio minha língua e eu mordi. Porque a vontade que eu tive vontade, você é bonita, mas a sua roupa é vulgar. Essa sua roupa não é pedido para uma cristã batizada como você entrar na igreja. Não é. Essa roupa mundana e a roupa de piriguete. Mas eu fiquei engoli seco, mudi minha língua, porque eu notava falsidade de outras mulheres. Ai, papagando. Gente, quando essa mulher entrou na igreja, eu baixei a cabeça e disse, Senhor, misericórdia. E tu sabe onde ela foi se sentar? Do lado do tio César. Aí foi que eu aguentei mesmo. Porque o tio César não é adventista. Né? E as pessoas que não são adventistas, elas reparam demais na gente. Eu não vou dizer que eu sou santa, gente. Eu não sou. Não sou perfeita. Eu gosto do meu gosto extravagante, nasci querer em praia. Então, assim, gosto de andar de shortinho, mini saia. Mas eu fico na minha. Sabe? Mas tem gente falsa também. Em todo lugar. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o Israel que Deus está aguardando a volta de Jesus. Melhore você. Comece por você a melhorar. E outro, Eduardo, não deixe as pessoas fazer isso com você, não. Vá no seu pastor e converse com ele. Não deixe, Eduardo, não permita. Vá no seu pastor e converse. Pastor, eu estou sentindo isso. Eu quero lhe dizer
que eu sou um cristão, eu trabalho com desbrador, eu amo a igreja, mas eu não quero admitir esse tipo de cristianismo, não. Abre o seu coração para o seu pastor, que ele vai resolver o seu problema. Não, mãe, no coração. Esse caso aí não era especificamente com ele, não. Ele estava só dizendo o que acontecia ali no momento. Comigo não acontece isso. Pois é, eu sei que acontece, eu presenciei isso. Só uma outra questão, só puxando essa questão do pastor, só para complementar que, infelizmente, eu vejo que o pastor percebe toda essa situação e compactua com isso. Não compactua no sentido de, tipo assim, aprova, mas ele lava as mãos, fecha os olhos, sabe? Fecha os olhos, evita isso. Não pode. Está pecando. Ele está pecando, está sendo negligente e ele está... Como fala quando você comete coisa para a pessoa ficar calada? Como se fala, filho? Você é cúmplice do erro dele. Você é cúmplice. Estava sendo cúmplice. Ninguém pode ser cúmplice de uma coisa errada. Se está lhe incomodando, ele é seu pastor, fale e diga. Eu digo, quando uma coisa me incomoda, eu não frequento mais Pará, eu estou frequentando Águas Claras, estou amando a minha igrejinha de Águas Claras, entendeu? Onde também tem muitos problemas, então é isso. Tá bom? Agora a Poliana ali, obrigada. A Poliana tinha pedido ali para falar. Poliana, pode abrir o microfone. Então, quando você perguntou eu não me lembro a pergunta que você fez, foi quando o Dudu contou a história dele lá. E quando você perguntou, eu lembrei do meu irmão. O Bruno, logo depois do batismo do Tiago, né? No Sermão do Reno, foi bem bonito e mexeu muito com ele. Ele já estava passando por alguns momentos pessoais, assim, bem conflitantes e ele aceitou o apelo, coisa linda lá de Deus. Aí começou a congregar, começou a ir durante os sábados e tal. E, de repente, ele parou de ir. E foi quando eu perguntei pra ele por quê, né? E ele falou, cara, eu não pareço com ninguém ali dentro. Tipo, não é o meu espaço. Eu nem me sinto à vontade, porque as pessoas que me conhecem, eles me olham como uma pessoa errada, assim, feliz porque eu tô ali, como se ali fosse o único lugar que eu, sei lá, como se ele fosse sujo o suficiente e estar ali fosse não sei nem explicar, mas e outras pessoas não conheciam ele, olhava torto para ele e ele não tinha ninguém como referência. E ele falou, não vou. Não é nem que eu não queira, mas eu não me sinto à vontade. E aí foi quando eu pensei assim, que aí é um novo amor, né? Uma nova realidade. É lindo quando a gente fala de ir para a igreja por causa de Jesus e tudo mais. Mas você precisa se sentir bem onde você está. Você precisa se sentir parte daquilo. Não adianta a gente tapar os olhos e achar que é... A prática é poética, igual é tão poética quanto você falar essa frase assim, sabe? É lindo, você tem que estar lá por Jesus. Não é. Porque eu não preciso estar lá para ter Jesus. Posso ter Jesus e estar em casa. Se eu estou na igreja, é porque eu quero estar em comunhão com pessoas comuns ou perto ou semelhantes a mim, entendeu? A gente tem nichos, não tem como. A igreja é formada por nichos. Ah, mas tem panelinha. Vai ter panelinha a vida inteira. Porque não é com todo mundo que eu me sinto à vontade. E não é com todo mundo que eu me sinto parte. Eu tenho meu grupo. E isso não é um problema. O problema é quando eu fico só com o meu grupo e eu taxo como uma verdade apenas aquilo que a forma que o meu grupo pensa. Anulando o fato de que
dentro de uma comunidade existem vários nichos de gerações absurdamente diferentes. A gente tem o grupo da terceira idade que pensa tem uma cabeça, e a gente tem o grupo dos adolescentes que tem uma cabeça totalmente diferente. E eu não posso anular e pegar só aquele grupo e falar, esse grupo está com a verdade, é assim que a gente tem que agir. Não, isso não é maturidade. Isso não é maturidade. E o fato de você não saber, muitas vezes, como agir, e às vezes até se anular mesmo, sabe? Tipo, você tá vendo uma situação constrangedora e às vezes você... Não vou conseguir dar esse exemplo. Mas você vê que uma pessoa falou alguma coisa e às vezes eu vou lá abruptamente querer questionar. Você não foi madura. Você não foi madura. Porque aquela pessoa também tá buscando um espaço para ela. Eu acho que tá todo mundo tão num extremo. Porque o que a Emília falou, ele peca, ele tá pecando. Todo mundo peca. Não posso me anular isso, não posso fechar os olhos e fingir que eu só peco diferente. Só peco diferente. Mas aí eu penso uma outra coisa, o que eu posso fazer? Porque a teoria a gente já sabe que a gente tem esse problema de trazer e de acolher e tudo mais. Mas o que eu posso fazer? Qual seria a minha atitude? Obrigado, Polly. Gente, nós vamos transitar aqui para o próximo assunto, tá? Porque já são 5h42, então a gente ainda está na pergunta de introdução. Então, vamos ser mais objetivo aqui. A segunda pergunta, gente, então, a gente aproveita esse gancho aí do que a Poliana estava falando sobre né, afinidades e comunidades, aí a gente joga, então, aí a pergunta, a temática da segunda-feira, a gente joga aí na mão da Amanda, tá certo? A gente não conhece muito a Amanda, tá certo? Não conhecemos muito, mas uma coisa que o Rafael ali falou, assim, que deu para dar né, deu para entender ali um pouquinho, dá para a gente explorar um pouquinho dessa experiência, foi de que a Amanda não nasceu na igreja, né? Que a Amanda, ao contrário de muitos aqui do grupo, certo? A Amanda não nasceu na igreja, né? Eu sei que não é a história de todos vocês, tá? Mas é porque a maioria aqui que a gente olha aqui, todo mundo aqui já acabou nascendo, se criando, então acaba que a linguagem, os jeitos, a maneira de falar, igreja, assim, estamos super acostumados. Mas para quem veio de fora e entrou e se deparou com essa situação, assim, tipo, é como se fosse um outro universo, é uma outra coisa, uma nova adaptação. Então a gente, né, joga a pergunta para Amanda, assim, para ela dar aqui umas informações para a gente rapidinho, assim, de como é que foi o processo de conversão, se foi da maneira clássica, aquela maneira super tradicional de, beleza, aqui eu tenho um estudo bíblico, aceitei, ou se foi uma coisa mais assim, não, acabei conhecendo uma pessoa, um amigo chamou, aí foi legal, aí a gente foi ficando, aí fui ficando, e foi legal, e foi ficando, e fiz uns amigos, e foi legal, e fui ficando, né? E aí a gente queria saber um pouquinho de você, como é que foi essa história de chegada, né, de aproximação aí. E aí, depois que batizou, tipo, o quê? Mudou uma chave, virou a chave, tipo, pronto, agora eu sou super adventista agora, que eu batizei aqui. Quando eu subi da água, tô super inteirada aqui. Como é que foi esse momento aí para você falar um pouquinho pra gente? Para mim, eu tive 2 momentos. O primeiro momento, tudo gira em torno de amor, né? Primeiro foi a minha mãe, que uma vizinha viu ela lavando a calçada uma vez e ofereceu estudo bíblico para minha mãe, porque viu que ela estava passando por dificuldades. Eu ofereci estudo bíblico para minha mãe aceitou o estudo bíblico, só que eu comecei a ir para a igreja por conta do Desbravador. E aí lá no Desbravador, assim, eu me senti muito bem acolhida. E adolescente, criança, jovem, eu acho que todo mundo se admira primeiro por isso, é uma comunidade social. Todo mundo quer fazer parte de um grupo, né? E ainda mais fazer parte de um grupo que te aproxima de Deus. Então, acho que para mim a primeira abordagem foi a abordagem social e a abordagem de ser bem aceita, né, em uma comunidade e ainda uma comunidade da mesma idade, né? Adolescentes têm as mesmas brincadeiras. Então, fiz parte de um grupo. E daí eu fui desbravadora, me batizei
um pouco, porque eu conheci a Deus, só que eu era adolescente, né? Eu acho que eu não consegui absorver tudo que o cristianismo aborda. Mas pelo grupo eu tomei a decisão. E eu vejo que depois de eu batizar, eu tive uma segunda conversão. Na verdade, eu acho que foi a minha conversão real, que foi aos 19 anos, que eu fui fazer parte de uma missão Caleb em outra cidade durante um mês. Aí eu acho que a misericórdia de Deus, a graça de Deus, e eu só vi isso porque eu me coloquei à disposição de distribuir amor para outra pessoa. Então, eu me coloquei numa situação de ver o amor de Deus por mim e nos colocar à disposição de oferecer amor para outra pessoa a partir do amor que a gente recebe de Deus. Né? Então, aí eu senti, aí eu entendi o que é conversão, e aí eu vi, aí eu me senti convertida. E nisso, eu já era diretora de JA, já tinha sido vice-diretora de desbravador, secretária de desbravador, e eu vi assim que eu consegui trabalhar isso simplesmente por ser batizada. Mas eu me senti convertida, convertida realmente depois dessa experiência de ser usada para levar amor para outras pessoas. Então, eu acho que o centro, né, do discipulado é amor, distribuir o que Deus nos dá. Porque nós somos os únicos seres do universo que experimentamos o que é graça, o que é misericórdia de Deus. É isso que a gente tem que distribuir para outras pessoas também. Muito legal, Amanda. E engraçado porque a sua experiência, assim, de dizer, eu entrei pelo desbravador, então tem aquela questão, pô, é um amigo, super aceito, atividades legais, estamos fazendo umas coisas legais, aí acabou vindo o batismo, e aí depois, né, assim, desbravador você geralmente está naquela idade de 13, 14 anos, né? Isso. E aí depois você dizer assim, não, mas eu me lembro de ter uma outra data de conversão que foi nos meus 19. E isso é a cara da situação que gente que nasceu na igreja, de experiência que tem. Por quê? Porque quem nasceu na igreja, assim, eu estou sempre aqui. E aqui fui ficando e aqui fiquei. E aí um dia me batizei. E aí fica assim, mas nunca parou para pensar e foi vivendo a vida de igreja aqui dentro, desde que nasceu. E aí chega um momento que passa, assim, igual você passou por uma experiência, seja uma missão Caleb, ou um acampamento, alguma experiência, um acampamento de verão. A pessoa para assim, tipo, nossa, agora eu estou consciente do lugar que eu estou, né? Agora eu estou consciente daqui. E aí eu tenho uma segunda experiência de conversão. Isso é incrível. E aí eu queria contextualizar essa fala, assim, eu queria contextualizar isso com a passagem, né? Tem uma passagem bíblica aqui da nossa lição, que é a 1 João 4, e diz o seguinte, olha, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. E aí eu queria jogar, então, agora a reflexão para a classe jovem, para ouvir de vocês, então, a partir aqui da experiência da Amanda, tá certo? E do nosso texto bíblico, assim, para a gente pensar na nossa comunidade, gente. A nossa comunidade, ela tem amado as pessoas que chegam, porque a nossa comunidade é uma família, nós somos a família da igreja. A gente diz assim, olha, depois do batismo, né, além de se juntar à instituição, você foi aceito publicamente pela comunidade da igreja, pela família da igreja. A gente está recebendo essas pessoas bem? Sabe, que experiências positivas a gente pode relatar das pessoas que foram amadas, dessas pessoas que foram cultivadas? Porque é isso que a gente está falando aqui, gente. Nós estamos falando de cultivo de pessoas, certo? Então, você tem experiência, você viu, você tem sentido, você já fez parte, então, dessa pessoa que fala assim, ó, vou lá, não conheço, mas se batizou, está fazendo parte, estamos com a idade próxima aqui e ela está na minha comunidade. Eu preciso ir lá, eu preciso falar com essa pessoa, eu preciso me apresentar para ela. Não conheço, nunca vi, mas eu tenho que ir lá, porque é uma responsabilidade. Já passou, gente? Já passou por isso? Já viram isso acontecer? Temos opiniões? O que vocês me dizem? João, eu já tive também essa experiência, né? Eu acho que Deus dá muitos dons pra gente, a gente tem que aproveitar. Se a gente tem essa forma de carisma, de entrar, conversar com as pessoas, a gente tem que usar esse dom.
O engraçado que foi numa outra situação que aconteceu no acampamento. Eu estava com a Poliana e tinha uma pessoa que a gente queria se enturmar. Então, tipo assim, a Poliana foi o olho, ela falou, tá, e você que é simpática, vai lá falar com a mulher. E daí eu fui lá com ela, entendeu? Acho que a gente pode usar de várias formas para tá com essas pessoas, sabe? Tá junto com elas. Então, a Poliana teve a visão, ela teve essa percepção de abraçar, acolher essa pessoa, e eu usei esse dom, talvez esse carisma que eu tenho, para abraçá-la também. Pois é algo importante de ser feito, né? Minha mãe levantou ali a mão rapidinho, mãe, bem rapidinho ali para a gente poder continuar no foco. Pronto, abri o microfone. Eu acho que quando eu me batizei, eu era uma pessoa muito ingênua. Porque quando eu me batizei, eu achei que todo mundo era santo, que ninguém cava mais. E não era assim. Então, foi uma decepção para mim. Eu falei, não, porque eu tinha um grupo muito grande na igreja, minhas amigas, eu morava com minha tia, nessa época, eu morava com a minha mãe, com essa tia que eu falo a vocês, 95 anos, e depois fiquei decepcionada. Ninguém era santo, todo mundo continuava pecando. Foi muito difícil isso para mim na igreja. Foi difícil. Eu aceitei que eu só tinha um Deus. E eu já sabia disso, porque eu nunca acreditei em outros santos. Mas eu sempre tive uma boa relação com a minha igreja central, Fortaleza. Mas também, quando eu cheguei aqui, eu não fui acolhida na igreja central. Não. Eu fui acolhida na igreja da Asa Norte. Nossa, que igreja maravilhosa! E era uma casa ainda, era uma casa alugada lá na Asa Norte. Então, assim, foram momentos maravilhosos que eu tive. Nossa, eu amei aquela igreja no começo. Nossa, eu não ficava um dia no sábado em casa. Todo sábado eu era convidada para ir a um lugar. Então, eu sempre estava na casa de um, de outro. Era assim, muito. Verdadeiramente, foi o melhor lugar que eu achei naquela época, foi essa igreja. Mas a decepção foi que eu achei que ninguém ia pecar, que todo mundo ia para o céu. E aí só isso, mas estou de boa. E outra coisa, quando alguma coisa me incomoda, eu falo. Eu tenho um pastor, eu sempre penso naquele texto. Se você tem algum problema com o teu irmão, tu chega para ele e fala, né? E se isso não der resultado, você vai ao seu pastor. E é isso que eu faço. Tá bom? Beijo para todo mundo no coração. Bom, gente, olha aí. Então, mais alguém tem alguma experiência assim para a gente relatar nesse sentido de que nós percebemos assim, às vezes a gente chega na comunidade e a comunidade ela tem, como eu falei, né? Ela tem essas nuances, ela tem essas próprias crenças que a gente sabe que, né? Grupos, independente de se estão ligados à religiosidade ou não, eles têm o seu próprio de pensar, o seu jeito de agir. E acaba que as pessoas novas, quando elas vão sendo introduzidas a isso, justamente se a gente não toma este cuidado, não toma esse passo aí devagar da pessoa se ambientar, ela acaba então incorrendo nesses vícios que a gente que está aqui há muito tempo acaba não percebendo, sabe? Nessa crença de que, justamente assim, depois que eu me batizei, perfeito, vida perfeita vou levar. Por quê? Porque muitas vezes a comunidade permite que esse tipo de crença, né? Ele permite que esse tipo de percepção aconteça e às vezes a gente nem se dá conta. E de lugares também assim que você vai, né? E é aceito. O Rafael ali tá não sei, acho que eles tiveram que fechar a câmera, mas estão ali de volta. O Eduardo levantou a mão ali, depois eu vou só passar para a Amanda finalizar, para ela falar assim, um pouquinho de
como ela foi, de como foi para ela ali a aceitação ali na comunidade que ela se viu parte, né? Então eu vou deixar o Edu falar e depois eu peço para Amanda fechar aqui pra gente. Fala, Dudu. Não, só dessa questão da aceitação, pro meu ponto de vista, que aconteceu comigo, minha experiência foi interessante, porque o grupo que me acolheu, e o grupo que são os meus amigos hoje aqui, que a gente sai e tudo, são justamente os imigrantes ilegais que as pessoas discriminam lá na igreja. Agora, os outros que são as pessoas legais, que estão com os papéis tudo certinho, tudo correto, eles não são. Comigo até são porque, como eu te digo, como vocês sabem, eu não tenho problema com essa questão legal, mas o grupo que eu frequento hoje são as pessoas que são discriminadas pelos outros, sabe? E eles são, cara, sensacionais, pessoas extremamente sensacionais. Então, eu me sinto totalmente confortável e acolhido com eles. E foi assim que eu me senti bem, porque até então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei esse período de tempo, assim, 6 meses de adaptação, sofrendo muito, porque eu tinha muita saudade de vocês todos. Eu tinha muita saudade do meu estilo de vida aí com vocês. Então, foi muito, muito, muito barra para mim. E eles me acolheram, me abraçaram, brincaram, e hoje a gente tem uma amizade super legal, sabe? Super legal. Só completar a minha. Não tô vendo nada. João, tá fechado. Pode, isso, pode. Amanda, fala aí então pra gente como foi pra você. Ok. Essa questão da ambientação. Olha, para mim, eu não sei se é por questão de adolescentes, dar muito bem, né, um com o outro, e a gente acaba criando coisas em comum, né? Então, quando eu me senti dessa maneira, né, eu me propus a entrar no meio de pessoas que eu não conhecia. Essas pessoas fizeram questão de me ambientar nesse ambiente. Então, acho que é um pouco a gente tentar ganhar as pessoas para o nosso lado. E isso exige tempo, exige dedicação, exige a gente tirar um pouco o nosso interesse para tentar ganhar o outro. Né? E eu acho que Jesus nos deu exemplo. Né? Ele ia atrás das pessoas, ele sanava as necessidades das pessoas para depois começar a ensinar. Então, a amizade, o envolvimento é muito essencial, né, para cultivar e para manter as novas pessoas, porque primeiramente a gente vem se envolver com pessoas, porque se fosse uma coisa individual, você e Deus, a gente poderia fazer isso em casa, né? Mas a importância da igreja é justamente o ambiente social, e a gente tem que cativar e ambientar essas pessoas para fazer com que elas se sintam bem. Então eu me senti bem, né, na minha adolescência, e na minha juventude, nos 19 anos, né, quando eu me senti convertida realmente, eu acho que eu estava tão ambientada que Deus me capacitou para ambientar outros durante a missão Caleb, né? Foi mais com moradores de rua, para ambientar outros e levar Cristo para eles. Muito bom, muito legal. Obrigada, Amanda, por ter participado aí. A gente, né, começa aí a conhecer você um pouquinho mais aí quando você divide com a gente essas experiências. Agradecemos. Tá certo? Então, gente, aí a gente agora a gente já tá partindo pro final, tá? Porque o Rafael tá lá no carro junto com a Amanda, eles estão lá na estrada e o sol já tá se pondo e a gente não quer deixar eles no escuro, né? Lá dentro do carro deles. Relaxa. Fica tranquilo. Por favor. Já tá lá de boa aqui. Já, vamos De pedir boa, eles estão com a lancheira lá, eles têm uma lancheira cheia de bauru. A gente pede, todo mundo assim, levanta todo mundo aí, começa a fazer uma oração de braços levantados ali, igual Moisés, para, né, dar uma seguradinha no sol aí, para poder a gente começar a vencer essa batalha, gente. Mas aí eu quero abordar agora aqui um pouquinho da quinta-feira, quando falava sobre uma questão assim de perdidos e achados. E aí eu vou jogar ali para o Rafael para poder escutar um pouquinho dele. Então, por quê? Porque a lição ela vem falando disso, gente, sobre esses grupos. Então, assim, deixa eu me organizar aqui mentalmente. Quando ele fala de perdidos e achados, ele está falando, então, de
das parábolas, certo? Ele está fazendo uma das parábolas ali no livro, certo? De Lucas, que ele fala então sobre a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e depois ele diz a parábola do filho pródigo. Né? Então ele está falando desses grupos de achados e perdidos, né? Pessoas ali que não sabem que estão perdidas, sabem que estão perdidas, são aqueles grupos. E aí eu queria então perguntar assim, né? Começando aí por Rafael, mas a Amanda pode participar também. Para vocês dois aí, então, são, né, um casal aí, estão namorando, são jovens, tá certo? Como é que tem sido aí essa experiência religiosa de vocês, assim, em dupla mesmo, assim, um com o outro, assim, se conhecer e tal? Eu, pessoalmente, não sei quanto tempo vocês já estão juntos, né? Não sei, então vai que é tipo, não, a gente tá juntos só uma semana, calma. Né? Não sei. Então, a gente só ficou, na verdade, gente. Então, aí, agora é o momento tá 7 meses junto. Ajudar aí, né? Então, eu queria saber um pouquinho assim, sobre essas experiências que vocês têm passado. Não somente, eu digo juntos porque vocês acabam passando muito tempo juntos, né? Mas, assim, no sentido de como é que tem sido essa experiência religiosa, nessa questão de ver esses grupos, tá certo? Existe essa diferença, assim, de nascer da igreja. Rafael é a pessoa que nasceu na igreja. A Amanda já é aquela que se converteu depois. Então, às vezes vocês se pegam, assim, sem se entender, aí você fala, cara, isso é muita coisa de quem já está na igreja há muito tempo, filho. Não é assim, sabe, assim, dessa diferença dos pontos de vista. Coisas que a Amanda enxerga, que o Rafael às vezes não vê, mas alguma nuancezinha que o Rafael entendeu e a Amanda tá tipo assim, não, pera, como assim? Não é desse jeito? Essa, não, amor, isso aqui, ó, é de quem já está nessa estrada aqui há muito tempo. Né? Queria ouvir um pouquinho de vocês nesse sentido, assim, desses grupos, dessas visões, dessas experiências diferentes. Entendi. Não, mas é engraçado isso, que por mais que os nossos pontos de partida tenham sido muito distintos, a Amanda comentou uma coisa acho que todo mundo que nasceu na igreja ou que chegou na igreja em algum ponto experimenta 2 momentos muito distintos. Que é o primeiro momento que ela se identifica com aquela mensagem e o momento que ela tem a conversão. E acho que um nosso ponto muito parecido, por causa de morar em São Paulo, então me deu um momento de poder questionar as minhas decisões de vida. No sentido de a religião, no meu caso, antes de sair de São Paulo, de chegar em São Paulo, era uma herança que eu cultivava indo para a igreja, cultivava participando dos jovens, cultivava tendo os amigos da igreja. Então era um cultivo, não era um propósito muito firme. Quando eu cheguei em São Paulo, que não tinha, por exemplo, se eu tivesse que ficar acordado o sábado inteiro, beleza, ninguém ia me justificar, não ia ter minha mãe batendo na porta, não ia ter minha mãe perguntando, pô, Rafael só foi para a igreja hoje, né? Não tem. Então, foi um momento onde eu pude questionar por que eu sou adventista, por que eu curto essa igreja, eu acredito nesse troço. Eu quero ser batista, eu quero ser católico, eu quero ser... Então, o momento que eu pude questionar, e dessa experiência veio o real motivador por eu estar na igreja. A Amanda tem uma coisa muito parecida também, lá atrás. Então, isso gerou pra gente uma sintonia muito parecida em relação à espiritualidade. E aí vem um ponto que a gente frequentou a mesma igreja, né? A gente se conheceu em Moema, na igreja de Moema, e depois só foi Nova Semente. E são igrejas, às vezes tem um perfil muito parecido de acreditar que o discipulado, que é só com o discipulado que a gente tem uma real experiência com Deus. Então, foi muito disso que a gente baseou nossa experiência de vida. Como casal, de estudar, a gente começou a estudar a Bíblia muito junto, até como elemento unificador do relacionamento. Então, o pastor te deu essa ideia pra gente, pessoal, estuda a Bíblia e tal, todo dia, como casal, como espiritualidade do casal, além da parte individual. Mas a gente, como casal mesmo, de atividade nossa por fora, a gente escolheu o discipulado. Então, a gente tem experiências legais, por exemplo, na Nova Semente, tem uma galera do Reset, né? Tem uma experiência, um grupo, é um pequeno grupo, entre aspas. Ele que não tem nenhuma bandeira religiosa, mas se organiza, são pessoas adventistas. A gente conheceu muito por causa desse Reset. Então, que é um processo de discipulado, que é um pastor, juntou uma galera e montou um pequeno grupo, não poderia famoso aqui de São Paulo. Aí tem música, tem comida. Quem tá passando na rua, a gente aborda, trazer para dentro. Num sábado, cantando, louvando a Deus.
E aí também tem também um grupo que vai entregar marmita na Cracolândia, todo sábado e domingo. A gente vai no domingo à noite. Então, com esse discipulado, a gente começa a ver coisas muito interessantes. Porque é questão de gente, tanto no reset, que é o pessoal que não está perdido, e que o pessoal captura na rua, e as pessoas nem por não ter liberdade religiosa, é muito diverso. Tem muita gente de várias religiões ali que são evangélicas ou não. Tá ali para ouvir a palavra de Deus. Então fala muito sobre Deus lá, que são as ovelhinhas que não sabem que estão perdidas. E na Cracolândia, que a gente faz essa ação social, são as ovelhinhas que sabem muito bem que estão perdidas. E não sabem o caminho de volta. De volta. Então, muitas vezes a gente conheceu aí treinando marmita lá, tinha pessoal que chegou assim, cara, eu era adventista. Eu conheço a igreja de vocês, eu tô aqui. Né? Gente, e a Cracolândia é um lugar assustador. É assustador no sentido de, sabe o The Walking Dead? Aquelas cenas abertas, tem bando de zumbi, caminhando e tudo mais. Cara, é literalmente aquilo. É uma rua gigante, com literalmente umas 2.000 pessoas, é muita gente, simplesmente vagando. Doidas assim, droga. E a gente para o carro lá, que é um grupo de umas 30 pessoas, amontoa aquele bando de pessoas, pega comida, às vezes comendo com um animal, às vezes. Mas volta e meia chega um ou dois que vão conversar com a gente e pergunta assim, cara, você tem uma Bíblia para passar com a gente? A gente dá uma folheta, pede oração. E assim, cara, eu tenho casa própria, eu tenho família, mas eu não consigo ser mau exemplo para mim dentro da minha casa. Então eu fico aqui. Então são pessoas que estão perdidas, sabem que estão perdidas. Só que elas não têm ferramentas e recursos talvez para voltar. Sim, é assustador. Então acho que está sendo uma experiência muito interessante de discipulado para a gente esses dois momentos, porque é algo que realmente bate muito com essa. E é interessante, eu acho que é personificar o discipulado para cada um. Né? Não existe um manual de como se discipular. Eu discipulo a Amanda de determinado jeito e uso a mesma regra para discipular a Rafael. Não, as abordagens têm que ser diferentes porque cada um tem uma personalidade diferente, cada um tem uma afinidade diferente com as coisas. Então tem gente que gosta de louvor, por isso que eu acho que a igreja é rica em relação a ministérios. Tem gente que gosta de criança, vai para o ministério da criança infantil. Tem gente que gosta de mulher, vai para o ministério da mulher, do idoso. Então, justamente para todo mundo se envolver com as afinidades que tem, com os dons que Deus deu. Mas não deixar de discipular, não deixar de trabalhar para Deus. Né? Tem falam que a gente aprende muito mais quando a gente ensina. Quando você aprende algo, às vezes você aprendeu algo realmente, que você vai saber. Então, acho que é basicamente isso. Coloque em prática o que você ensinou e a gente vê Deus operando porque a gente não é capaz. Não, e até um ponto interessante para começar a fechar essa ideia toda, é a questão que Paulo fala em Gálatas 5:14, que até fala o seguinte, que afirma que o resumo da lei é amar uns aos outros, né? Ou seja, a lei, em sua essência, a lei se resume a amor. Então, vamos parar de fazer batismo ou acolher pessoas com uma métrica de meta da igreja e começar a ver isso como um exemplo de amor. Porque tem uma coisa que a nossa semente ensinou bastante, muito legal, é que a essência da nossa semente é a questão do discipulado e missão. E tem a grande comissão, né, que está lá em Mateus 28, 18 a 20, né, que é o ide em todo lugar e fazer discípulos. E é muito legal, sim, porque esse versículo tem 4 verbos, que é o ide, né, o fazei, o batizando e o ensinando. Desses dois, assim, no português, 2 estão no infinitivo, né? Que é o id, né? E o fazer, que é a questão de você imaginar assim, mas, putz, eu tenho que, às vezes, é meu discipulado tá lá na África e, nossa, eu tenho que abandonar a família. Às vezes é uma coisa muito mais simples. O pastor André Masson, que era do Novo Semente, ele faz uma pregação que ele explica que na raiz da coisa, desse versículo, lá no grego, só tem um verbo do imperativo, que é o fazei. Então, a nossa missão como cristão é fazer discípulos. O id, que no português parece como infinitivo, está no gerúndio. A melhor tradução seria indo. Ou seja, indo durante a vida, fazer discípulos. E batizando e ensinando-os. Então, são processos contínuos.
Nesse momento você batiza, tchau, abraço, e o cara se vira lá para se enturmar no grupo. E aí o indo é muito assim, você não precisa sair do teu lugar, cara. É muito de você indo no teu trabalho, indo no Uber, indo na faculdade, indo onde você estiver, um constante, contínuo. Indo você propagar o reino. E a questão, a gente comentou muito do perfeito, da questão de não pecar. Eu vejo muito o perfeito como Deus é perfeito, não como não pecar. Porque a gente não vai deixar de pecar nunca. É fato, nossa condição seria com a não pecar. A gente está programado para fazer besteira. Fato. Por causa do pecado que contaminou a gente. Mas a questão do perfeito é completo. Eu vejo muito isso. E completo no sentido de, quanto mais próximo de Deus, mais completos nós somos. Como Jesus era completo. Então, só nesse processo de só simplesmente querer estar perto de Deus, estar ali numa situação de querer amar a Deus e amar o próximo também nesse troço do discipulado, a gente entra nesse fluxo da grande comissão, né? Que indo onde a gente estiver, a gente vai fazer novos discípulos. E nesse processo batizar eles. Interessante assim que eu acho que antes de batizar, você faz indo e fazer, muitas vezes as pessoas se batizam pelo nosso próprio exemplo, né? Eles veem em nós, né? Eu acho que esse é o ideal, né? Ver em nós como Deus transformou a nossa vida e nós temos mais plenitude e prazer em viver essa vida com Cristo. Tá explicando. Essa vida com Cristo, aí as pessoas têm o estímulo de batizar porque elas viram em nossa vida a transformação que Deus fez. Então elas se batizam e elas têm ainda o prazer de continuar aprendendo, e a gente tem que estar dispostos, né, a continuar ensinando e amando essas pessoas. Muito bom, gente. Obrigado. Rafa, você vai falar alguma coisa? Que aí eu só contextualizo para jogar uma perguntinha para eles aqui, para a gente poder ir caminhando para o nosso encerramento. Não, pode seguir, pessoal. Então, a gente está falando sobre essa questão do cultivo, então de a gente manter as pessoas perto, né? Assim, poxa, ok, batizei e as pessoas foram embora. Ou as pessoas que já, né, batizei, mas as pessoas que batizaram ficaram, mas as que já estavam aqui foram embora. Então, assim, não adianta nada. A gente conversou, né, dessa coisa de, eu tive uma má experiência no local e eu não quero mais voltar nesse local. Se a gente não perceber e começar a olhar para os nossos lados e falar assim, cara, as pessoas estão tendo essa experiência na nossa igreja, né, no sentido de que elas chegam aqui e elas têm uma experiência tão ruim que tem um reflexo físico no corpo que elas falam, cara, eu não volto mais aqui, nunca mais. E aí a gente vê que muito da solução para essa questão do cultivar, essa questão do continuar perto, tá com o que a Amanda, tá com o que o Rafael falou para a gente um pouquinho da experiência deles, que é, olha, tem que discipular, tem que ir atrás, tem que, cuidar, é aquele cuidado que vai assim ao longo dos vários anos, sabe? Então, eu pego um texto aqui da lição, que estava na lição para a gente da quinta-feira, para dizer assim, olha, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, né? Então, todas as pessoas que recebem e creem no nome de Deus se tornam filhos dele. E aí fica para a gente, quero, né, perguntar para vocês, classe jovem, quero ouvir aqui uma participaçãozinha para a gente poder finalizar, tá? Nós temos cuidado, classe jovem, dessa que é a riqueza de Deus? Porque, assim, quando a gente fala de riqueza, para nós, seres humanos, é dinheiro, ouro, prata, posses, bens, propriedades. Mas para Deus, essas coisas não têm valor algum, né? Essas coisas são para ele nada. Ele é um pedaço de pedra, um outro pedaço de metal ali que é mais brilhante e papel, né? Para ele é isso. Então, a riqueza verdadeira de Deus são os filhos dele, né? A herança dele, as pessoas no qual as criaturas dele. Então, como é que a gente, né, nossa comunidade tem tratado aí essas riquezas de Deus? A gente tem aí cultivado elas ou a gente tem esbanjado, né? A gente tem gastado a riqueza de Deus. A gente tem aí, né, administrado de maneira aí ruim isso, né? Poliana, fala aí com a gente. João, eu não sei se foi com esse
texto que o sermão de hoje de manhã foi falado lá na Nova Semente. Mas eu me atentei, me chamou muita atenção um trechinho onde ele falou que o povo de Deus daquela época, eles não eram segregadores, igual o povo de Deus de hoje é. Eles, apesar de relatar muito no Velho Testamento, o povo de Deus, eles eram um povo que eram muito abertos para os estrangeiros. E eles não faziam exclusão de pessoas. Quando eles faziam todas as repreensões e as punições, geralmente era para quem já tinha um amplo conhecimento, maturidade e convivência naquilo, não para quem estava no início, no processo da caminhada. E aí, provavelmente não era esse contexto, mas foi algo que me chamou a atenção. E aí eu pensei que, eu estava lendo 1 Reis, não lembro qual o capítulo, que trata da história de Salomão, né? E fala que Salomão era um homem muito sábio e ele recebia muitas pessoas que ficavam interessados de conhecer, né? Tipo, o cara muito sábio, o que ele faz? Ele faz tanto absurdo. E ali era a oportunidade onde ele via de apresentar Deus para outras pessoas. Não é meu feito, foi uma sabedoria que meu Deus me deu. E outras pessoas ficavam interessadas para saber aquela experiência que ele teve. Mas se Salomão, o fato do povo estrangeiro, daquelas pessoas que fossem visitar, e aí é uma coisa da minha cabeça mesmo, fossem visitar Salomão falasse, não, aqui você não pode entrar desse jeito não, você vai ter que trocar toda uma vestimenta, você precisa se portar dessa forma, porque o meu Deus, ele não aceita você dessa forma. Tipo, que Deus louco é esse, entendeu? Pelo contrário, ele, além de aceitar aquela pessoa, ele aceitava as ofertas que aquelas pessoas ofereciam para o reino deles. Existia, assim, um mecanismo de interesse entre estados, como é que fala? Eu sou boa nisso, gente. Quando você, tipo, parceria de estados e tal, não sei o nome disso, não. Alianças, mas acordos? Acordos e tudo mais. Mas se a gente for parar para pensar, até que a nossa postura se torne natural, a gente precisa adotar alguns mecanismos automáticos também, que são mecânicos, propositais, que são estratégicos. Jesus era uma pessoa muito estrategista. Para ele abordar uma pessoa, ele não chegava lá aleatoriamente. Ele esperava a oportunidade e falava, opa, é aí. Inclusive para os fariseus. Os fariseus iam tentar aproveitar de alguma situação e Jesus usava aquelas estratégias que os próprios fariseus usavam para condenar Jesus. E Jesus ia lá e dava uma volta por cima e falava, opa, não é bem assim. Observe para você, tenta olhar com outra ótica, tenta olhar com outra visão. É isso. Obrigado, Polly. Justamente então, gente, vou jogar a pergunta final aqui para o Rafael, certo? A gente já vai para a pergunta final, para a gente poder encerrar. E essa pergunta, assim, ela até é um pouquinho sensível, né? Porque é algo que a gente experimenta aí um pouquinho. O fato, assim, ó, você ver, Rafael, Wesley, Tayane, Poliana, aí, né, eles têm aí a faixa de idade muito próxima, então, dentro da geração da Igreja do Guará, acaba que eles, né, por terem mantido as fases de idade, então rola aquele convívio, né, são amigos há muito tempo, já se veem e isso acontece como quase natural, né, dentro da nossa igreja, assim, as faixas de idade, elas vão crescendo e elas vão se percebendo. Mas a gente, né, olhar aqui para nós agora, gente, tem muitas pessoas que cresceram com a gente, na nossa faixa etária. Cresceram com a gente dos primários, para os juvenis, para os adolescentes, para os jovens, e que se a gente olhar aqui agora, não estão mais aqui. A gente não os vê mais. Pessoas que estavam do nosso lado, amigos que a gente achou que nunca iríamos perder o contato, hoje já não fazem mais parte do nosso meio. Hoje já não estão mais na comunidade da igreja, né? Já não faz mais parte do nosso ciclo. Então a gente
fico olhando assim, e aí fica aqui esse sentimento, né, de, cara, tem uma geração aqui que foi perdida. Tem uma geração que foi perdida. Nós temos pessoas de 30 anos e pessoas de 10 anos. Cadê o pessoal que devia estar nesse meio? Né? Cadê esse pessoal que está nesse meio? Então, a pergunta final, e aí eu jogo, né, para o Rafael, porque acaba que, assim, quando ele cresceu na igreja, ele viu, então, ele viu isso de amigos, então, né, de que foram, outra, quem sabe até um dia pensou assim, cara, eu acho que um dia eu vou sair, mas aí alguma coisa aconteceu e acabou ficando, mas está aqui hoje. Então, Rafael, eu queria com você, queria que a Amanda, então, pensasse aí um pouquinho para a gente como, né, do que a gente pode fazer, então, para acabar com essa coisa de, nossa, faz muito tempo que eu já não vejo tal pessoa. Nossa, geralmente, não sei cadê a geração daquele grupo, aquela geração, não sei, saiu, se perdeu, foi-se embora, não está mais na nossa comunidade. É uma parada meio tensa mesmo, porque é bem sensível. Assim, na minha cabeça eu tenho dois nomes muito claros de pessoas que cresceram junto comigo e não estão mais na igreja. E também existe esse buraco. E, João, é algo que realmente é muito epidêmico, assim, nas igrejas adventistas. Aqui em São Paulo tem muito disso também, de que como é que a gente faz para atrair pessoas jovens? Porque muita gente pede para o próprio mundo e outra gente pede para as outras denominações que se envelopam de coisas mais interessantes, entre aspas, e atraem essa galera para algo que não é muito, tipo, beleza, pode ter um sentido de religiosidade, né? Mas não é verdade. Então, é muito complexo, porque assim, eu acho que, vendo o exemplo do que a gente está fazendo aqui, porque é um produto que não tem uma resposta definida, não tem uma coisa assim, simplesmente pegar o telefone, ligar para as pessoas e chamar para a igreja. Às vezes não é só isso. Não é que resolve. Porque às vezes a pessoa vai estar tão fechada, às vezes tem algumas feridas atrás que vão impedir dela de simplesmente ver teu WhatsApp e falar assim, legal, bacana, vou fazer isso semana que vem. Mas é um primeiro passo, assim, de a gente começar a se importar com os outros, mostrar que a gente está afim de ouvir e de que a gente não é um local onde você vai ser quadrado. Um local onde você vai ter que abrir mão de certas coisas da personalidade, digamos assim. Não personalidade, mas de você ter que, você entrando na igreja, você vai se tornar algo diferentemente ruim. Eu acho que é um equilíbrio, né, também, né, de legalismo com o liberalismo, né? O que a gente vê assim, talvez em muitas outras igrejas que seja mais atraente, é porque se adapta muitas coisas do mundo para dentro da igreja para você atrair um maior número de jovens. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? De não colocar o mundo dentro da igreja só por ser atrativo, mas também a gente não pode ser tão legalista a ponto de fazer acepção por simplesmente vestimenta, porque não agrada ao meu gosto, talvez, né? De se comportar de alguém. Não, e meio que resumindo esse samba, seria mais ou menos assim. É uma ideia que eu achei muito... Quando eu vi pela primeira vez na Nova Semente essa ideia, eu achei um absurdo, mas a questão vai muito da liberdade da pessoa poder transitar na nossa igreja. Então, por exemplo, vi uma lá na igreja, na Nova Semente, tem um programa que chama Agorá, que eu lavo uma vez por mês e fala sobre assuntos diversos. E a ideia é trazer pessoas que não eram religiosas pro meio religioso. Então, o primeiro foi sobre o filme Coringa, o pessoal discutiu sobre saúde mental. O segundo foi sobre, se não me engano, era suicídio, umas paradas assim, porque era um programa que pessoas poderiam discutir, ver que a gente não é esse bando de uma seita, digamos assim. E aí, ninguém é alienado. E a ideia é trazer esse pessoal para ver que a gente recebe os outros com amor. Pô, você é diferente. Chegou um cara lá que era motociclista, bando de anel de caveira e tudo mais. O pessoal, não, chega aqui, conversa, bora almoçar com a gente, vai almoçar com a gente lá depois. Então, é meio difícil falar assim, mas às vezes é simplesmente amar. Mas a história dele é interessante. Ele se converteu ao adventismo e ele frequenta reuniões de motociclistas que gostam de rock, e ele, no meio desse povo, ele é o único que não bebe, não fuma, e ele leva panfleto, livros de esperança que talvez nós não conseguiríamos entrar nesse meio.
Então é muito disso, de saber ter essa questão de não fazer exceção. A gente não trazer o outro, voltar uma pessoa que foi para fora da igreja, fez várias coisas e depois quando ela volta assim, ele tem a questão do filho pródigo, sabe? De olhar assim, aquele cara ali bagunçou a vida toda, mas vai ter voltar como santinho. Às vezes não, é questão do amor, sabe? Às vezes. E até mesmo a gente estava pensando no exemplo da semente, é que a ideia que surgiu é simplesmente a igreja meio que permite, tem esse espaço assim, perto da Paulista. Na Paulista tá cheio de skatista lá. E falei assim, cara, bora montar uma pista de skate no lado da igreja para trazer os caras para brincar de skate. No final a gente monta o agorá com eles, bater um papo. Então às vezes é muito da gente não abrir mão dos nossos princípios, mas entender o seguinte, matando meus princípios, como é que eu consigo entrar um pouquinho no mundo dessa pessoa e amar ela, sabe? Então é muito delicado, até queria ouvir outras opiniões até de outras situações, porque realmente não tem uma resposta cravada, não tem uma receita de bolo para isso. É isso aí, gente. Então, a gente, né, o nosso estudo da lição foi voltado, então, para a gente poder discutir aqui estratégias, percepções, experiências sobre como a gente, como comunidade, a gente como classe jovem, a gente pode começar a fazer das coisas o nosso problema, né? Parar com essa coisa tipo, aquela coisa não tá dando certo, mas não é minha responsabilidade, então tá de boa, né? Então tá errado isso. Se aquele ali não der certo, não tá na minha mão, não deram para mim, então né, essa bola não tá comigo. A gente parar com essa história e perceber assim, todos os problemas que acontecem na igreja são meus problemas, todos os problemas que acontecem na minha comunidade, eu estou envolvido, ou eu vou fazer parte do problema, vou fazer parte da solução. Então, a gente olhar para as pessoas, né, na nossa comunidade e falar assim, olha, aquela pessoa não está se sentindo bem, eu tenho que me importar a ponto de eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ir lá. Né? Então, o nosso papo foi justamente para a gente discutir essas nossas vivências, percepções, estratégias, a gente poder pensar e dizer assim, vamos atacar esse problema, vamos parar com isso, vamos começar a ter uma atitude mais consciente, mais ativa, né, do meu papel aqui dentro da minha comunidade, o que eu quero para o futuro da minha comunidade. Né? Vai ficar só eu de jovem aqui, num monte de gente de 80 anos, ou a gente vai, então, agora começar a cultivar jovens, cultivar pessoas, tanto os mais velhos quanto os mais novos, para a gente ter uma comunidade mais forte, mais robusta. Certo? A gente agradece a Rafael e Amanda, certo? Obrigadíssimo, muito lindo vocês por terem aceitado o nosso convite, muito obrigado, tá certo? Vou pedir então para a Amanda fazer a nossa oração final aqui e a Tayane bater a nossa fotinha, tá certo? Para a gente dar tchau. Amanda, Rafael, né? Não, Amanda. Ixi, confundi tudo agora, nem sei mais quem. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, primeiramente agradecemos pela vida, pela saúde, por mais um sábado que o Senhor nos deu. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos num momento diferente, de uma maneira diferente também, mas o Senhor nos deu condições de podermos estar juntos discutindo sobre a tua missão, como podemos nos capacitar, como podemos abordar novas pessoas, que o Senhor nos capacite acima de tudo, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê disposição também, para que possamos nos disponibilizar para essa missão de alcançar outras pessoas, outros filhos teus, que são as suas riquezas neste mundo, e que possamos nos alimentar também, nos aproximar cada dia mais dessa semana perto de ti, que possamos nos alimentar diretamente do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Seja com cada um aqui, com nossos familiares. O Senhor abençoe as pessoas que estão doentes nessa pandemia, que o Senhor conforte todo mundo, e pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos dê uma boa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tayane? Aê, muito obrigada, Rafa, Amanda. Quem gostou, dá uma palminha aqui, virtual. Gente, obrigado demais. Nossa, foi muito bom. Ai, seus lindos, saudade de vocês. A casa é nossa, voltem sempre, tá bom? Nem que a gente mude de horário para vocês participarem.
A gente vai tirar nossa foto agora. Quem puder aparecer aí, Betinho, vou mostrar o rosto bonito. Fagundes, acorda, vamos aparecer na foto. Diego, Cleidinha, consegue aparecer aí? Vamos lá, gente. Vou contar até 3 para vocês darem aquele sorrisão. Pera aí, deixa eu montar aqui. Eita. 1, 2, 3, última chance. 1, 2, 3. Eduardo, se arruma. 1, 2, 3. Tô brincando aí já. Lindos! Saudade de tudo. Muito bom, gente. Então, a gente, né, deseja aí um bom restante de dia para vocês e uma feliz semana, né? São 28, a gente deseja uma feliz semana para vocês, tá certo? Ó, beijo, gente. Gente, beijão. Obrigado. Obrigado, Rafa. Obrigado, Amanda.